Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse desafio sistêmico. Aqui eu vou discutir com você, né, as estratégias para você construir relacionamentos sem gerar estresse, para você melhorar a interação com as pessoas sem gerar estresse. Quem não quer isso, né? Se você não me conhece, eu sou a Cris. E eu tava morrendo de saudade dessas interações aqui, então tô bem feliz com o nosso encontro de hoje. E o tema de hoje vai ser sobre os erros que eu cometi por não pedir ajuda, né? Não saber pedir ajuda do jeito certo e o que eu perdi com isso, o que eu perdi, né, com esses erros e o que a gente pode melhorar, assim, compartilhando isso com você, como você pode melhorar essas coisas na sua vida e de repente fazer aí uma guinada ainda nesse momento que tanta gente está sofrendo, né? Tantos dos nossos familiares e coisas acontecendo, notícias, mas a gente pode elevar a nossa vibe e fazer algo diferente, fazer algo novo, transformar. Eu acredito muito em transformação e você sabe, né, que o meu ascendente aquário, meu sol é Libra, mas meu ascendente aquário me leva pra essa coisinha aí do... Gente, podemos fazer algo aqui? Podemos, né, fazer algo novo? Então, feliz de estar com você aqui, muito feliz mesmo. E vamos lá, vamos direto aqui, porque hoje tem coisa, hein, pra eu falar, tem coisa. Então... Primeiro passo aqui que eu queria trazer à tona para a nossa consciência tem a ver com essa questão da ajuda em si, né? De pedir ajuda. O que é essa ajuda? Não só o que é ajuda, mas quais que são as ordens que estão por trás de uma relação onde a gente pede ajuda de outra pessoa e ela pode nos ajudar. E aí eu vou voltar numa história para você poder contextualizar isso. Toda vez que uma coisa tá correndo pro êxito, para ela poder correr de forma natural pro êxito, ela vai num fluxo, né? Tudo na nossa vida, quando tá indo tudo bem, quando você tá com saúde, a sua saúde, as condições do seu corpo geram fluxo. Você começa a buscar melhoria na sua saúde, você vai começar a querer fazer exercício, você vai começar a querer se alimentar melhor, tudo vai gerando um fluxo que vai levando as coisas de um nível para o outro. Então, para que a gente consiga ter ordem na nossa relação com outras pessoas, com as pessoas que vão nos ajudar, o que nós vamos ajudar, é necessário a gente entender quais são as ordens, né? Qual é a ordem principal que está por trás dessas interações para você poder se dar bem e a pessoa também, para todo mundo correr pro êxito nessa interação, né? Então, eu coloquei aqui, eu vou te contar uma história sobre isso, que eu lembrei de quando eu era criança, lá na minha casa, lá em Rondônia, especificamente Guajará-Mirim. Lá tinha um problema na época que eu era criança. Eu acho, não sei se ainda tem. Se tiver algum guajará-mirense aí, já atualiza, comenta aí pra eu saber. Mas tinha uma época que tinha racionamento lá de energia elétrica e de água também. Então a gente já sabia, eu era criança, eu já sabia que ia faltar energia, que em algum momento... Nem sempre a gente era avisado sobre isso, mas a gente sabia, tinha uma coisa que a gente tinha certeza que vai faltar energia elétrica em algum momento e vai faltar água em algum momento. E o meu avô, ele era tipo professor Pardal, sabe? Eu tô denunciando a minha idade aqui quando eu falo isso, que eu acho que um monte de gente não conhece o professor Pardal, mas era um personagem de desenho animado, que ele construía tudo que ele precisava, ele sabia fazer, ele era um cientista. E o meu avô, nesse sentido, ele era também. Então, o meu avô, ele estava construindo um motor elétrico para a questão da energia elétrica lá da casa, das filhas, né, no caso, da casa da minha mãe. E também o meu avô, eu não sei se foi ele que construiu, mas tinha um poço no fundo da casa, um poço que era fonte de água. E a gente nunca utilizava aquele poço assim, de ir lá e pegar água, assim.
Mas eu acho que tinha alguma bomba que puxava água daquele poço, eu não sei, eu era criança, eu não consigo recordar essas coisas muito bem. Mas eu lembro que uma vez faltou água em casa e minha mãe falou, vai lá e vai, né, com os teus irmãos lá e pega a água lá do poço. E eu morria de medo daquele poço, logicamente, se eu caísse lá dentro. E aí vem essa questão da ajuda. Se, quando a minha mãe falasse pra mim, vai lá pegar água no poço, eu não tivesse uma confiança de que tivesse água lá, e aí tinha essa questão na época, será que esse poço ainda tá bom? Se a gente tivesse uma desconfiança de que aquele poço não nos serviria, se você tem uma desconfiança de que a pessoa que você pede ajuda não vai te ajudar, você nem vai até lá. Né? Se a minha mãe tivesse uma mínima desconfiança, ela não ia falar, vai lá pegar água do poço. A gente não vai até lá. E aí, isso é um dos primeiros pontos, e tem a ver também com o primeiro erro que eu quero colocar aqui, um dos primeiros pontos que a gente interrompe a interação de ajuda. É quando a gente age com a arrogância. Quando eu não confio no outro para me ajudar. E isso pode acontecer de forma assim muito simples, sem você perceber. Você pode simplesmente olhar para o seu pai, para sua mãe e achar que eles não podem te ajudar em algo, como aconteceu muitas vezes comigo quando eu estava na faculdade, em ter arrogância e falar, nem vou tratar desse assunto aqui com os meus pais, porque eles não vão poder me ajudar, eles não estão vivendo o que eu estou vivendo. E isso é a nossa forma de arrogância. Daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nesse processo de arrogância para a gente poder entender. Mas, o que eu quero dizer é necessário um desnível entre quem está pedindo ajuda, quem precisa de ajuda e quem vai oferecer ajuda. E esse desnível aqui se chama humildade. E essa relação, ela se dá em quase todas as trocas que a gente faz. Ela se dá também na sua troca de trabalho. Se você é um prestador de serviço e você não está recebendo, presta atenção em que lugar você se colocou. Se você está num lugar de humildade diante do seu cliente para entender que em algum momento ele está em humildade diante de você, porque você proveu um serviço para ele que ele não saberia fazer, ele não saberia executar, ou que ele pode até saber executar, mas para ele está incapacitado de fazer aquilo naquele momento, e você é a melhor pessoa para fazer aquilo, ou para entregar aquilo, enfim, para oferecer o que aquela pessoa ajuda. Então, aquela pessoa, quando te contrata, ela entra num estado de humildade, e na hora de receber, você entra na humildade, para que ela possa te pagar. Então, é como caminhar, sabe? Uma hora o peso vai todo para uma perna pra gente tirar a outra perna aí. Então, é uma relação que deveria ser tranquila pra gente. Mas quando a gente não consegue compreender a nossa arrogância, a gente nem vai lá no poço. Se eu nem olho pra minha arrogância, eu nem vou lá ver se aquele poço tem água límpida pra mim, se aquela fonte é suficiente pra mim, né? Então, o erro número 1 que eu cometi tinha a ver com isso, tinha a ver com um sentimento que estava dentro de mim, que ele se transforma numa frase que ficava na minha cabeça, que eu chamo de Zeca Urubu, muito carinhosamente porque o Jerônimo Temel, né, aprendi isso com ele, que ficava na minha mente rodando, que é assim: ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém entende a minha situação nesse momento. Se você começa a nutrir esse tipo de pensamento de que as pessoas, que ninguém vai poder te ajudar, você entra automaticamente no estado de arrogância, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui para responder que tem a ver com qual que é o que é arrogância nesse sentido sistêmico, né? A constelação sistêmica, o olhar sistêmico, a visão sistêmica que eu tô querendo te trazer aqui, ela te convida a ir para um lugar onde você enxerga o que está por trás da coisa, não a coisa que está acontecendo. Então, vou voltar lá naquela cena do poço. Se a minha mãe fala, vai até lá, e eu não confio no que ela fala, entro na arrogância, ou não confio que lá vai ter, que a fonte pode me suprir, eu não vou. O que está por trás do meu comportamento de não ir, né? E aí vem a pergunta, que é: qual é a diferença
entre a arrogância do dicionário e a arrogância que eu tô falando aqui na visão sistêmica, só pra você entender. Eu não tô falando que eu não era uma pessoa arrogante no sentido de desprezar as pessoas, mas ficava dentro de mim um pensamento em looping, do tipo, ninguém pode me ajudar, porque eu não tinha visto ninguém resolver aquele tipo de problema, porque o problema que eu tava vivendo, as pessoas não falavam sobre isso, e eu também não falava sobre o problema que eu tava vivendo. Então eu carreguei aí, eu perdi uns 5 anos da minha vida carregando um problema que ele era grande demais pra mim, mas que eu não achava que as pessoas pudessem me ajudar, porque eu não via ninguém realizando aquilo, e isso era a minha arrogância, né? Por que alguém não pode me ajudar só porque ela não fez propaganda daquilo pra mim? Então, qual que é a diferença entre a arrogância lá do dicionário? Eu até anotei aqui, ó. A arrogância do dicionário. A atitude de quem se sente superior aos demais, que age com desprezo. Talvez você não esteja agindo com desprezo. Eu espero que não, porque é muito... não é bom, é negativo agir com desprezo, né? Assim, até pra gente. Mas... o que tá por trás quando eu tenho a arrogância que a visão sistêmica consegue enxergar? Que a arrogância do ninguém pode me ajudar, que a arrogância dos meus pais não podem me ajudar, as pessoas que dependem de mim não podem me ajudar. Sabe, às vezes uma criança tem um ensinamento tão profundo pra você, de repente ela tem uma visão sobre aquilo. O que tá por trás do seu comportamento de ninguém pode te ajudar? É essa arrogância, que é uma atitude de desprezo inconsciente. Inconscientemente, eu posso estar desprezando a fonte. Se não tem água boa naquele poço, eu nem vou lá. E aí eu desprezo a possibilidade daquela fonte me fazer bem. A possibilidade de eu ter algo ali, né? Então, esse erro que eu cometi muitas vezes, que é o sentimento de não adianta, ninguém pode me ajudar, é que eu quero que você mude aí dentro da sua cabecinha. Alguém pode te ajudar, sim. Para tudo o que você tá passando hoje, alguém já passou e pode ter escrito um livro sobre aquilo. Para tudo que a gente precisa, alguém já passou por aquilo, já entendeu como é que faz aquilo e já escreveu um livro sobre isso. Ou, se ela não escreveu um livro, ela gravou um vídeo no YouTube ou ela fez uma live sobre isso. E de alguma forma, você hoje, o seu problema não é ter a informação na sua mão. O seu problema não é esse. O seu problema é um outro. E aí eu vou entrar no outro erro, né? No outro ponto aqui que eu coloquei. Que é quando foi a primeira vez que eu percebi essa arrogância acontecendo dentro de mim, né? Graças à visão sistêmica, eu comecei a enxergar o que tinha por trás das coisas que estavam acontecendo comigo. E a primeira vez que eu consegui sacar e entender de fato que eu estava sendo arrogante com o outro foi quando eu fiquei só. Quando eu me vi só. Poxa, claro, é óbvio que em algum momento você vai ficar só. Se ninguém é bom o suficiente pra te ajudar. Se não adianta. Em algum momento você vai se ver sozinho. Vai falar, caraca, não tem ninguém aqui que possa segurar a marimba pra mim. Claro, por quê? Porque isso é uma visão que foi desenvolvida dentro de você, né? No caso, dentro de mim. Quando eu falo você, muitas vezes eu tô falando de mim, viu? Como todas as pessoas. Então, às vezes isso foi desenvolvido dentro da gente, né? E aí, quando eu fiquei só, eu percebi, eu consegui ficar tranquila, serena, avaliar as coisas no meu entorno e entender o que é que as pessoas estavam fazendo por mim, aonde que elas estavam indo além. E isso daí, quando você de verdade senta e fala assim, caraca, olha o que tá por trás desse outro, o que pode estar por trás dessa coisa que essa pessoa fez por mim, dessa outra coisa que a minha mãe fez por mim, que meu pai, que os meus irmãos, o que pode estar por trás disso daí. Quando você adquire essa visão sistêmica internalizada aí dentro de você, para você entender o que pode estar por trás do sofrimento de alguém, para alguém ter falado com você de outra forma que não te agradou, para aquela interação ter gerado um estresse, o que tá por trás de tudo isso? O que tá por trás da infância dessa pessoa para ela agir assim comigo? Quando você começa a entender
o que tá por trás da motivação de alguém pra você, você é capaz de entrar em outro estado emocional pra receber, né? E abaixar sua cabecinha e saber receber. E aí eu comecei a olhar, nossa, agora que eu estou me sentindo só, porque nem sempre a gente de fato está só, mas são coisas que a gente coloca na nossa cabeça. Eu consigo entender o movimento da pessoa 1 comigo, o movimento da pessoa 2, o movimento da pessoa 3, o movimento da pessoa 4. E eu comecei a sacar o que é que eu não estava fazendo, o que é coisas que eu não estou fazendo e que o mundo está fazendo por mim. Isso me colocou em outro estado. Então, pegando uma coisa que a gente está vivendo hoje, você não tá, talvez não esteja atuando na cura de pessoas que ficaram doentes com essa pandemia. Quando eu me coloco num estado de falar, caramba, olha o que as pessoas lá no hospital estão fazendo, né, por outras pessoas, não diretamente por mim, mas estão fazendo por pessoas que talvez eu conheça, eu me coloco num outro estado de graça. Eu consigo entender que tem gente fazendo a sua parte e que eu posso simplesmente descansar e fazer a minha parte. Então eu vou pro meu lugar, sabe? E isso tira uma carga profunda de dentro da gente. Isso te coloca num estado de gratidão para você poder recuperar as suas forças para continuar. Então é aquela chacoalhada, né? Quando você se vê só, dá aquela chacoalhada e você percebe que na verdade você não tá só, que você pertence a um sistema, em que seja o seu sistema familiar, ou o seu sistema de amigos, ou a um sistema global com outras pessoas, e você começa a enxergar os talentos das outras pessoas para enxergar os seus talentos. E aí, quando você enxerga os seus talentos, você naturalmente quebra aquela visão inicial do não adianta, ninguém pode me ajudar, não tem, né? Você vai para uma linha de movimento, de falar, quem é que pode me ajudar? A visão muda. E aí você começa a enxergar, como você muda a visão, você começa a enxergar ajuda em outros patamares, e você, no seu lugar, você gera aquele desnível lá para poder receber a ajuda. E isso te coloca num outro lugar de força, né? Então, quando eu mesma fui tentar fazer algumas coisas que eu não sabia fazer, e aí eu vi o quanto eu era provida, agraciada pelas outras pessoas que interagiam comigo, aquilo mudou o meu, né? Só resumindo. Então, qual que foi o meu erro, o meu segundo erro que eu percebi nesse processo? Eu vou te contar uma história sobre isso, mas assim, o erro foi eu não consegui perceber a força do eu que lute. Existe uma força por trás do eu que lute. Existe uma força. E você talvez não tenha percebido também. E quando foi que eu saquei isso? Eu tava numa conversa com a minha mãe pelo telefone. E o meu pai, ele tinha sofrido uma cirurgia e a gente... Não era nada grave. Foi lá no início da pandemia. Ele tava no meio do processo das cirurgias que ele ia fazer pro olho. E a gente tava se unindo, né, os irmãos, pra poder suprir isso da melhor forma possível. E as minhas irmãs mais velhas, que estão presentes lá com eles, conseguiram, inclusive, tirar um tempo da vida delas pra se dedicar pra isso, coisa que eu não tava conseguindo por estar aqui. E isso tudo acontecendo quando uma coisa sai fora dos trilhos na nossa vida, a gente tende a entrar em confusão, em conflito. E é nessa hora que a gente começa a entrar em conflito com as outras pessoas também, se a gente não puder entender o jeito que a gente funciona. Então esse é um primeiro passo também, entender o jeito que você funciona. E aí nessa história toda do meu pai, deu tudo certo, aconteceu a cirurgia, e eles ficaram lá num outro lugar, eles tiveram que ir pra uma outra cidade, né, que é lá no Acre, em Rio Branco, e estavam lá meu pai e minha mãe na casa, só eles lá, minha mãe adquirindo novas funções, porque se antes o meu pai ajudava na cozinha, agora ele não podia. E eu conversando com ela, e como que estão as coisas aí, mãe? Ela, né, agora eu vou ter que fazer o almoço, vou ter que fazer tudo aqui, eu tô sem ajuda, mas eu que lute, ela falou no final, e vamos lá. E assim, e ela terminou essa conversa falando eu que lute, e eu dei risada, e a gente se despediu. E aquilo reverberou pra mim, assim, né? Do tipo, tô chateada porque tá acontecendo tudo isso.
não tenho habilidades para lidar com essa problemática, isso daqui é algo novo para mim, mas eu que lute. Foi essa lição que a minha mãe me passou nessa ligação que a gente teve, né? E ela tava falando de uma gíria da internet e aquilo foi reverberando pra mim. Tô triste, tô chateada com o que tá acontecendo, não quero que isso esteja acontecendo. A minha vida mudou completamente por causa de uma coisa completamente externa, alheia a mim mesma. Mas o que fica no fim das contas é eu que lute. E aí eu fui entender quais eram as batalhas que eu tava decidindo não lutar. O que eu tava decidindo não lutar? Por que eu não tava lutando por coisas que eram tão importantes pra mim? Por que eu tava deixando de lado essas coisas? Por que era importante pra mim ter uma vida saudável no sentido da alimentação e eu não tava cuidando disso direito? Tava deixando a minha alimentação pra outras pessoas? Por quê, hein? O que estava acontecendo comigo que eu queria tanto uma nova condição de vida ou um novo estado emocional durante a pandemia, mas eu não estava lutando por isso? E aí eu reconheci a força que tem por trás do real eu que lute, que te leva a mudar os teus padrões. Porque o real eu que lute, ele fala assim pra você, quando você fala eu que lute pra você mesmo, pra qualquer coisa que você queira mudar na sua vida. Ele transforma as coisas que estão na tua cabeça, que você fala, eu deveria fazer isso aqui e nunca faz, pra eu tenho que fazer isso porque isso é importante pra mim. É importante pra mim, é importante eu acordar cedo e ver o sol nascer. Então, se eu não fizer um esforço pra dormir bem, pra cuidar do meu sono, eu vou acordar cansada e eu não vou ver a glória que é o sol mudar de roxinho pra rosa, depois pra laranja, e eu aprendi tantas coisas com ele em minutos que aquilo acontece. Então, eu que lute pra aprender a desligar o meu celular um pouquinho mais cedo, pra eu poder acordar um pouquinho mais cedo e me dedicar primeiro pra mim, antes que eu possa aprender 1000 coisas pra compartilhar com você. Então, eu que lute, se eu quiser mudar a minha alimentação para uma alimentação mais baseada em plantas, que foi o que eu consegui fazer agora, e eu que lute se eu quiser aprender receitas novas, porque o YouTube tá cheio de receita. Eu que lute se eu quiser aprender a lidar melhor com as pessoas, porque tem situações como essa aqui, que a gente tá agora numa live incrível aqui para poder falar sobre isso, como lidar melhor com as pessoas. Então, o meu erro era não ter entendido a força do eu que lute. E olha, tem coisa que você vai mudar na sua vida que você só precisa de lutar um pouquinho. Você não precisa entrar em guerras, mas você só pode pegar um pouquinho, sabe? E ver um vídeo a mais. Mudar o teu padrão de resultado uma coisinha a mais. Se colocar mais paciente. Fazer uma respiração a mais para ouvir o que a pessoa tá falando. Se colocar num estado de atenção quando uma pessoa tá muito estressada, um pouquinho a mais para falar, gente, o que tá por trás disso tudo que essa pessoa tá estressada? É a vida dela, eu que lute para entender. Então, eu entendi isso daí, a força do eu que lute nessa história aí, né, do meu pai e tal. E isso eu tenho levado pra minha vida todos os dias, sabe? Eu quero comer um brigadeiro, eu que lute depois, porque ele virar gordura dentro do meu corpo. E tá tudo bem. Então, se eu assumo que eu vou lutar depois, tá tudo bem, eu vou comer o brigadeiro. Agora, eu quero ter hoje uma vida mais saudável e hoje é um dia que eu tô assim. Ontem eu dei uma exagerada, mas hoje eu tô mais tranquila. Eu que lute pra fazer um jejum e ficar à base da água e fazer o meu detox. Eu que lute para estar bem comigo mesma antes de estar bem com as outras pessoas. Então eu espero que eu tenha conseguido passar para você aí a força do eu que lute, né? E aí, ó, mais uma pergunta que eu coloquei aqui. O que aconteceu depois que eu entendi isso, né? Depois de viver tudo isso, toda essa questão da arrogância e tal. Então, enquanto eu tava sendo arrogante e de não entender que sim, existia algum nível de desprezo pelo outro, eu não conseguia receber a ajuda das pessoas. E quando eu comecei a
baixar minha cabeça, baixar a bola. É bem esse final, eu lembro, parece que eu captei a energia do final da ligação com a minha mãe, que é assim, fazer o que, né? Cara, eu vou ter que sobreviver aqui, é eu que lute, é isso aí. Quando eu captei essa essência, eu entendi que nós humanos, a gente busca sobrevivência em qualquer situação. A gente vai buscar sobrevivência. E sobrevivência chama adaptação, chama movimento, chama pensar diferente. E eu comecei a enxergar as minhas amigas que empreendem, a Mai tá aqui, inclusive, a ver soluções novas para os negócios delas. Eu comecei a enxergar, eu também comecei a enxergar soluções novas nas minhas atitudes, depois de ter ficado um tempo ali, né, que você sabe muito bem, você que me acompanha aqui, sabe que eu fiquei um tempo ali revendo esses processos todos, né, que eu comecei a dividir com você agora. Então, o que eu aprendi é que humildade diante de um vídeo do YouTube é uma coisa importante para eu aprender e para eu me transformar e para me tornar uma pessoa melhor. A humildade diante de um vídeo de receita, eu lidar com um vídeo de receitas e falar, sabe aquele café que fez sucesso? Você chegou a fazer você se desafiou a fazer aquele café? Então, ou qualquer outra coisa, sabe? Você se desafiou a fazer alguma coisa nessa quarentena que você que você pudesse ter humildade de passar pelo processo inteiro e falar no final, deu certo, não deu certo, vou lá apontar o dedo na cara da Cris e falar, não deu certo. Quem é você no final do processo? Você é uma pessoa muito mais forte. No final do processo, dando certo ou não dando certo, você tem, força pra falar, vou apontar o dedo na cara da pessoa que falou pra eu fazer e não deu certo. Ou vou agradecer a pessoa que falou pra eu fazer e deu certo. E eu me sinto poderosa e poderosa que mudou a vibe, né? Então foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei a entender essa balada aí do eu que lute e essa coisa do abaixar a cabeça para a situação mestre que tá se mostrando para mim nesse momento. E isso eu vou te falar, foi libertador. Abaixar a cabeça para a situação mestre que tá se mostrando para mim nesse momento foi uma forma de falar, olha, querido, eu não posso. E, toma que esse filho é teu. Eu não consigo isso daí, mas tem uma coisa que eu consigo, ir lá e cuidar e ficar bem, cuidar da minha saúde. Olha, querida pandemia, eu não consigo lidar com a informação de sofrimento, mas tem uma coisa que eu posso fazer. Eu posso me colocar no estado de não ficar sofrendo. Eu posso ser uma pessoa a mais que vai vibrar numa outra vibração aí para ajudar uma massa crítica de pessoas que não estão sofrendo, para poder as pessoas que estão sofrendo sentirem um pouquinho de afago, né? Então, eu posso ir para esse outro lugar aí, né? Então, você também pode, se você decidir lutar pela tua emoção positiva, se você decidir lutar para se colocar num estado melhor, para que em um estado melhor você tenha melhores interações com as pessoas e comunique-se com ela, né? Preste atenção no que ela tá falando, né? Porque o que ela tá falando pode te trazer lições incríveis, assim, que vão realmente te colocar num processo de mudança bem transformador mesmo, né? Então eu coloquei aqui o meu erro 3, que foi a ingratidão. Não reconhecer a beleza desses processos, a ingratidão diante dos processos, a minha ingratidão diante de uma pessoa lá do YouTube que tava falando que se eu fizesse tal coisa ia dar certo, eu não tava fazendo. Eu não sei se você me segue aqui já faz um tempo, mas eu já falei sobre isso e lá no canal do Telegram tem isso também, eu falando sobre isso, mas a minha luta com a torneira da minha casa, que quando eu terminei, que eu troquei esse negócio, essa peça, eu assisti tanto vídeo no YouTube, eu conversei com vendedores pra poder entender como que era essa peça, eu não sabia como comprar essa peça, eu não sabia nem medir essa peça direito, e foi muito engraçado que quando eu consegui trocar isso aí tudo e a torneira parou de pingar, eu saí, assim, like a boss, da frente da pia, assim, olha, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida. Pra eu chegar nesse nível de entender outras forças que eu não tinha desenvolvido ainda, eu tive que ter muita humildade pra ir lá e falar, eu acho que esse videozinho aqui do YouTube pode me ajudar, né? Então, é essa humildade aí que é o
pulo do gato, de falar, cara, essa pessoa aqui, ela pode me ajudar com alguma coisa. E aí você se coloca na posição de quem pode receber ajuda, né? Por que que esse entendimento de visão sistêmica é importante? É uma outra pergunta que eu coloquei aqui. Por quê? Você entender as coisas, assim, de fato, com o que está por trás delas, por que que isso te leva a melhorar as suas interações e parar de perder tempo com esse lance de pedir ajuda e te leva a pedir ajuda do jeito certo? Por que que isso é importante? Porque a visão sistêmica, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela é nada mais, nada menos do que a gente entender as interações das coisas. Então, se hoje pela manhã, sei lá, vamos supor, vou contar uma coisa aqui. Vamos supor que alguém do nosso, algum líder fale alguma coisa, que a gente escute aquilo e aquilo cause uma sensação na gente. Percebeu que existe uma interação entre você e a pessoa que falou alguma coisa que você nem conhece, que ela nem te conhece? Existe um sistema, a gente está ligado a, por exemplo, aos nossos governantes de alguma forma, a gente está ligado ao planeta de alguma forma, a gente está ligado aos nossos pais. Então, se lá atrás os nossos antepassados fizeram alguma coisa de um jeito, talvez os nossos pais estejam repetindo as coisas desse jeito e talvez hoje em dia você esteja repetindo desse jeito, né? Eu tô assistindo o documentário do Last Dance do Michael Jordan, assim, tô apaixonada por esse documentário. E aí conta a história dos jogadores, né? Conta a história do Michael Jordan. E tem um jogador lá que ele era, assim, mais violento, digamos assim. O jogo dele era mais... Ele era o cara que que garantia o rebote, né? Que pegava a bola de volta pra cesta acontecer no basquete. E aí, conta a história de vida dele. E é muito louco, assim. Tipo, eu chorava vendo o documentário, porque você vê o cara meio bad boy, tatuado, cabelo colorido, e você fala, nossa, olha esse cara, o que ele quer, né? O que ele quer, que tá querendo chamar a atenção das pessoas. Aí conta a história dele. Quando começa a contar a história dele, ele fala, cara, eu fui expulso de casa, porque minha mãe tava de saco cheio, que ela era motorista do ônibus. Daqueles ônibus amarelo que leva as crianças pra escola, e eu não tava ajudando em casa, ela me expulsou. E aí você começa a ver, assim, como que a vida levou esse garoto pra um time que jogava já de forma, vamos dar porrada aqui em todo mundo, né? E ele entendia que a vida era assim, ele entendia que a vida era um conflito, uma luta, né? Então, a visão sistêmica, ela te tira desse lugarzinho privilegiado de princesa, onde você só vê o seu umbigo e só fica triste porque as coisas estão acontecendo com você. E ela te coloca num tapete voador onde você enxerga a visão. Olha, teve tal coisa que aconteceu aqui no passado da minha mãe, do meu pai, que gera esses comportamentos aqui. E aí, isso te libera de uma forma profunda, porque você fala, cara, não tava lá quando isso aconteceu. E esse jeito da minha mãe e do meu pai lidarem com esse tipo de problema é o jeito deles. O meu jeito pode ser outro. Você vai se liberando. Esse jeito de comer aqui é o jeito deles. O meu jeito pode ser outro. Esse jeito de lidar com tal coisa, o jeito deles. Você vai se liberando de todas as coisas e de forma amorosa, sem precisar ficar de mal com ninguém. Você só fala, caraca, que legal, entendi. Esse foi o jeito que a minha avó ensinou, a minha tataravó ensinou a minha avó, que ensinou a minha mãe, e que o mundo mudou, de repente a gente pode fazer diferente, né? E aí você vai se liberando para ser quem você é de verdade, né? Então, a visão sistêmica, eu amo esse processo de entender a vida através das interações, porque eu entendo que eu saio da minha arrogância e começo a entender que para eu existir aqui, para eu estar aqui nesse momento, é necessário que você esteja aí também. É necessário que alguém tenha feito o Instagram, é necessário que... Entende? Então, olha só como isso, só de entender as coisas de forma sistemática, você já vai para o seu lugar de humildade. Você fala, caramba, eu posso ser grata por tal coisa, eu posso ser grato por tal coisa, e você
isso já te coloca num estado de humildade, que é um estado natural onde você pode receber, né? Então, aqui, nessa interação, eu recebo muito e você também. E aí eu fico feliz por isso, né? Então, essa é, assim, uma mudança de paradigma pra gente entender que coisas do passado afetam a nossa vida hoje, do passado do nosso sistema familiar, afetam a nossa vida hoje, e talvez você esteja repetindo formatos, talvez você esteja repetindo padrões, talvez você não esteja indo pro eu que lute real da sua vida, porque existe um padrão aí que você ainda não conseguiu vencer de fato. E por que você não conseguiu vencer? Porque você está fazendo igual, né? Igual as pessoas do passado, que você aprendeu assim. Então, o jeito que alguém ensina a gente importa. Aliás, sobre isso, no passado, alguém falou pra mim que eu tinha que obedecer, né? Deve ter sido lá na época da igreja, ok? E ok, eu concordo com isso. Algumas regras são feitas pra gente obedecer. Só que eu aprendi isso quando eu era criança. E aí, como criança, eu levei isso pra vida. E eu não fui revisitar isso. Só ficava assim, tem que obedecer. Então, quantas e quantas vezes na minha vida profissional o meu chefe falava uma coisa e eu simplesmente rodava aquele tem que obedecer, vai lá e faz. E aquilo não era a melhor coisa. E o que era esperado de mim lá naquela empresa? Questionar às vezes, mas estava rodando um negocinho lá que eu aprendi que tinha que obedecer. Porque lá atrás, no passado, obedecer era uma forma de sobrevivência, né? Quem assistiu Moana sabe, obedeça, não saia daqui da ilha. Não saia dessa limitação. Pra gente poder o quê? Sobreviver. Só que a Alan estava enxergando lá no filme Moana, desenho animado, que poderia ir, né, além daquilo. Então, você poder revisitar as coisas que te ensinaram na infância, a visão sistêmica te ajuda a revisitar isso de forma sem dor, né? Falar, tá, isso aqui não é mais isso, né? Deixa eu ir aqui pro outro lado. Eu não sou mais essa pessoa, eu cresci, eu aprendi. Obrigado, mamãe, obrigado, papai, por esse aprendizado. Realmente a nossa família se salvou, nossa família cresceu e agora eu tô aqui, mas as coisas mudaram agora, então agora pode ir além. E aí você se libera, né? Então é por isso que o entendimento da visão sistêmica é importante e é por isso que eu escolhi esse tema, né? E pra gente falar, eu vou estar falando sobre isso durante a semana inteira, tá? E aí a outra pergunta que eu coloquei aqui. Qual que é o jeito certo, então, Cris, de pedir ajuda, né? Como que é, então, que eu faço isso? Como que é o jeito certo de pedir ajuda de forma a ser ajudado? Eu quero deixar uma dica sobre isso. Como é que eu vou deixar essa dica? Acho que eu vou postar lá no story. Tem um TED Talk, né, de uma artista de rua que ela pede dinheiro. O trabalho dela é pedir dinheiro. E ela na rua, né, com a arte dela. E ela fala muito bem sobre essa questão de você pedir. Eu quero deixar essa dica que eu vou jogar lá nos stories depois os nomes certinhos pra você poder saber mais sobre isso. Mas, respondendo a pergunta, quando que, de fato, eu consigo pedir ajuda de forma equilibrada e receber essa ajuda? E a resposta é bem simples, quando você vai para o seu lugar, quando você entende qual que é o seu lugar nas interações. Toda interação, seja familiar, seja afetiva, seja no trabalho, que tá te gerando estresse, ela tá te gerando estresse porque você não tá no seu lugar. Porque quando você tá no seu lugar, não te gera estresse. Vamos lá para uma cena, shopping center lotado, mamãe e filhote, criança e mamãe. Você pode ser a criança, se você quiser, você pode estar no lugar da mamãe, se você quiser nessa história, tanto faz. A criança começa a chorar porque ela não quer ir embora. Chegou a hora de ir embora. E ela começa a espernear. E ela começa a se jogar no chão. E a mãe começa a ficar ali sem saber o que fazer. Se a mãe não for... A criança está no lugar dela, está no lugar de criança. De ir, de querer chamar atenção, de fazer o que criança faz. Se a mãe for pro lugar da criança, o que acontece? Ninguém sai dali, né? Se a mãe também for espernear, ninguém vai sair dali. Qual que é o objetivo? Ir para casa.
Quando a mãe vai pro lugar da mãe, o que ela faz? Ela fica séria, fala, acabou? Acabou, Jéssica, né? Ela fica séria e fala, se você não parar, eu vou embora e você vai ficar aí. E quando a mãe vira as costas e anda, a criança para de fazer o que ela tá fazendo e vai atrás da mãe, porque ela tem medo de ficar só. Então, quando a mãe tá centrada no lugar dela, ela não perde a força. Agora, se ela sai do lugar, ela vai para uma situação de estresse. Quando ela tá sentada no lugar dela, ela não tem uma situação de estresse. Seja lá qual for a sua interação no trabalho, com o cliente vai reclamar de alguma coisa que você fez, vai pro seu lugar, responde como fornecedor de serviço, tente entender o que tá pegando, qual que é a visão do cliente que não foi atendido, né? Vá pro seu lugar. Ah, seu pai, você quer que seu pai fique em casa, ele não tá ficando, ele tá saindo de casa, sua mãe tá saindo de casa, vá pro seu lugar de filho pra você, né, de filho, pra poder acabar com o estresse. Converse como filho. Pai, eu te amo. Você já estava aqui quando eu cheguei, você é importante pra mim. Eu quero que você fique em casa porque eu aprendi isso. E qual que é a tua visão, pai? Me ensina. O que você está enxergando que eu não estou enxergando? Te leva a querer sair de casa? Conversa com ele no teu lugar. Né? Se no teu relacionamento amoroso vocês não estão conseguindo ter uma interação harmoniosa, vai pro teu lugar. Qual que é o teu papel aí nessa relação amorosa? O que você está querendo exigir do outro que ele é incapaz de proporcionar para você? Que tipo de ajuda você está querendo exigir do outro que ele é incapaz de proporcionar para você? Quando a pessoa tá no nível de ser a fonte de algo, ela transborda para você. É só você se colocar no seu lugar de humildade. Quando a pessoa não tá, ela não vai conseguir transbordar. E o que você está exigindo tanto da outra pessoa, agora nessa interação que vocês estão em casa aí, juntos, que ela nunca foi capaz de fazer aquilo e agora você está exigindo isso dela? Conversa com ela no seu lugar, fala, eu preciso de ajuda aqui. Eu não consigo também. Porque quando eu conseguia fazer isso, eu tava só, agora com você tá mais desafiador para mim. Como que a gente pode se ajudar? E aí você sai das interações conflituosas que geram estresse quando você reconhece as suas forças e as suas fraquezas no seu lugar, né? As suas armas no seu lugar, para você poder interagir com o outro quando for necessário, com humildade, no seu lugar de humildade, quando for necessário, no seu lugar de fonte, de quem provê, de quem fala, cara, eu tô transbordando isso aqui é muito fácil pra eu fazer, lavar a louça é muito fácil pra mim, é tranquilo, eu coloco o meu curso online e vou lavando. Agora, detesto lavar o banheiro, vamos lá dividir as tarefas aqui, né? E aí você vai para o seu lugar e sai da arrogância, porque se você realmente está precisando dessa ajuda, vai pro teu lugar de humildade. E não é a humildade de quem fala, você é muito maior que eu. Não, é só a humildade de quem entende que aquela pessoa venceu aquela situação que você está vivendo, mas que em outras situações você venceu. E talvez a mesma pessoa precise da sua ajuda. E aí você tem equilíbrio de trocas, que a gente fala muito aqui na visão sistêmica, né? Então, esse é o meu principal recado de hoje. Eu espero que esse nosso encontro hoje tenha sido engrandecedor para sua vida e que você possa sair daqui de verdade reconhecendo esse lugar diante das interações com as outras pessoas e se colocando nesse lugar para a vida que a gente está levando ficar mais fácil. A nossa vida fica mais fácil quando a gente está no nosso lugar, porque a gente só faz o que é possível pra gente. Então, se eu pudesse deixar de presente aqui, empacotado pra você, assim, passando por essa tela, saindo daqui pra chegar aí, seria uma coisa um GPS que te indica, olha, esse daqui é o teu lugar. E qual que é esse GPS? É quando tem paz dentro de você. Quando tem paz, eu não consigo fazer isso. Vou pro meu lugar. E aí você entra em aceitação, entra em estado de gratidão, você passa por todos os estados bons e para voltar pro teu centramento e pro eu que lute real, verdadeiro, que vai te transformar, né? Então, gratidão. A gente se vê no próximo desafio sistêmico. Um beijo no seu coração.